Faltam pouquíssimos dias para o segundo turno e cada dia que passa tem uma notícia mais bizarra, assustadora, deprimente sobre esse governo que esperamos que esteja chegando ao fim. Acho que a ideia é essa, né? Mais poucos dias aí, Lula vai ganhar, tudo indica isso. Pesquisas recentes mostram uma vantagem ainda considerável para o Lula, vai perder o Bolsonaro e quem sabe possa assim, se encerrar esse momento pavoroso da política brasileira e também, quem sabe, possa ser restaurado algum tipo de critério mínimo de civilidade na política. Esperamos isso, torcemos por isso, mas hoje eu quero abordar alguns assuntos relacionados a isso, algumas notícias que surgiram nesses últimos dias, para a gente poder compreender também quão bizarro é esse governo e quão bizarros são os apoiadores desse governo, quão bizarros são esses ministros que atuaram nesse governo. E vamos começar aqui com a história do Pazuello, história publicada de ontem para hoje e que revela também a perversidade dessas pessoas. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal ativando o sininho, isso é muito importante para que você seja notificado de vídeos novos no canal e também se inscreva para participar do Clube do Livro Filosófico comigo. Será aberta uma aula degustação gratuita, você pode se inscrever aqui no link abaixo, é só incluir seu e-mail que você vai ter acesso a essa aula com o primeiro livro a ser lido, que é o Discurso do Método, do René Descartes, um filósofo francês muito importante. Caso apareça uma mensagem de erro na sua inscrição, não se preocupe porque o e-mail será registrado e você será notificado. Então não se preocupe porque há uma questão no sistema ali do Hotmart que acontece isso, mas tá tudo bem. Bem, qual é o primeiro assunto de hoje? O primeiro assunto de hoje tem a ver com o Pazuello e uma manchete do jornal Estado de Minas. A manchete é ex-mulher de Pazuello. Citando aqui, né? Manaus foi teste de imunidade de rebanho. E daí, subtítulo, Andréa Barbosa, ex-mulher de Eduardo Pazuello, diz que o governo Bolsonaro usou crise no sistema de saúde em Manaus como laboratório de teste. E aqui cita uma publicação feita no Instagram da Andréa e ela diz o seguinte, que eu vou ler textualmente o que diz a ex-mulher do Pazuello. Nunca vou perdoar esse governo e quem compactuou com ele. Nunca. Muitas, e está assim em letras garrafais, porque muita gente acha que minha indignação com esse governo é de ordem pessoal, porque ela se separou do Pazuello por questões pessoais. Ali foi um divórcio por infidelidade, então eu saiba. Mas ela insiste aqui nesse ponto. Ah, coitada, a mulher traída, rancorosa, como a mídia da direita e os asseclas desse governo traduziram minha indignação. Não foi nada disso. Eu simplesmente estava em Manaus, a contragosto, mas estava. Naquele momento, eu ainda acreditava na salvação de um casamento e topei o desafio. Eu estava lá quando Manaus foi feita de laboratório para testar imunidade de rebanho. Isso mesmo, aquela mesma que se testa em gados. Quando a cloroquina, medicamento comprovadamente ineficaz, era prescrita até para grávidas, em estado febril, pelo aplicativo Tratikov. A gente falou sobre isso aqui anteriormente, né, durante a CPI da Covid, quando o governo Bolsonaro criou um aplicativo que foi usado para tudo, para crianças, para grávidas, para todo mundo, para recomendar a cloroquina. Prossegue a Andréa aqui. Eu estava lá quando milhares de caixões eram enterrados em valas porque no cemitério já não tinha espaço e o presidente dizia que não era coveiro e, portanto, não tinha nada com isso. Eu vi gente que tinha muito dinheiro morrer sem oxigênio. Ela prossegue aqui. Enquanto isso, nos bastidores, a equipe do Ministério da Saúde distribuía cloroquina, esbaldava-se de uísques caros e taifeiros do exército servindo a alta burguesia da cidade sem oxigênio. Dor, compaixão, essas palavras não tinham nenhum sentido para a turma que só estava deslumbrada com o poder, viagens e visibilidade. Eu surtei, eu confesso. Foi demais para mim. Deus me fez humana demais para não compactuar, não aceitar, me revoltar contra tudo isso. Manaus, essa cidade de lonjuras e dificuldades logísticas, foi um instrumento certeiro para as maiores atrocidades. Eles não restariam pessoas com o Sul e Sudeste. Os noticiários não perdoariam. Mas em Manaus, a mídia é comandada pelo governo e eles replicam conforme a verba que é destinada pelo governo, suponho, que não está completo o print aqui no jornal. Então aqui você tem a ex-mulher do Pazuello contando o que ela viu em primeira mão, aparentemente, porque ainda era casada com o Pazuello nessa época. Isso foi relatado, isso foi comprovado durante a CPI da Covid, né? Como Manaus foi de fato feita, a cidade, né, foi feita como um laboratório para testar tratamentos ineficazes. Inclusive deixaram pessoas morrer sem oxigênio ali por ineficácia do governo, por ato, né, aparentemente deliberado do governo. Então, essa é uma denúncia muito grave
há poucos dias da eleição, de um ministério, de um ministro, né, o Pazuello, que foi protegido, foi blindado pelo Bolsonaro posteriormente, que levou à morte milhares de brasileiros lá em Manaus. E aí você tem todo o cenário nacional também, que são centenas de milhares de brasileiros que morreram durante a pandemia por causa do governo Bolsonaro. Um governo criminoso que levou à morte dos brasileiros. E ele, pouco se importando, ele pouco se preocupando, ele zombando das mortes brasileiros, ele zombando de quem estava passando necessidade, de quem estava com falta de oxigênio. Então, sim, foi catastrófico demais. E a gente sabe que muita gente, né, ao longo desse período, foi se frustrando com o Bolsonaro por causa disso, pelo modo como ele lidou com a pandemia. Então, isso é um aspecto, esse é um ponto que vale ser mencionado hoje. E aí, essa semana, eu falei ontem, inclusive, sobre esse caso, foi a história do Roberto Jefferson, um ex-deputado bolsonarista, apoiador do governo, amigo do presidente, e que estava em prisão domiciliar. Foi dada a ordem para que ele fosse preso, fosse para o presídio, e ele disparou contra policiais federais. Disparou 50 tiros de fuzil e jogou 2 granadas contra os policiais federais, feriu 2 policiais e acabou preso. E aí foi um circo todo, né? Padre Kelmon participou das negociações. Foi uma coisa, sabe, pavorosa, típica do Brasil de hoje, do Bolsonaro. E aí o que aconteceu foi, primeiro, houve um esforço da ala bolsonarista para defender o Roberto Jefferson, isso durante as negociações. Quando ele dispara contra os policiais e é preso, aí a narrativa se inverte. Aí a narrativa muda de posição e passam a denunciar o Roberto Jefferson como petista, como alguém que é alinhado ao governo Lula, como alguém alinhado ao mensalão. Então, sim, há uma guinada completa na narrativa. E daí tem uma figura central que participou desse tipo de construção de narrativas, que é o comentarista Jovem Pan, o Rodrigo Constantino. O Constantino é um leão de chácara do bolsonarismo e ele fez isso, né? Primeiro ele defende o Bob Jeff, depois ele passa a denunciar o Roberto Jefferson de acordo com a narrativa oficial do Bolsonaro. Só que foi resgatado um vídeo, uma conversa, né, do próprio canal do Constantino, no qual o Constantino conversa com o Roberto Jefferson e diz o seguinte: eu vou pôr para vocês aqui um trechinho dessa conversa porque ela é muito esclarecedora de como opera o bolsonarismo. Vamos assistir aqui. Depois de Bolsonaro largar a mão de Roberto Jefferson, Rodrigo Constantino tentou ligar o ex-deputado ao PT. Num tweet, Roberto Jefferson, Lula e Dirceu, a turma do mensalão. Mas que tal lembrar como era a relação de Constantino com Roberto Jefferson há muito pouco tempo? Que uma virtude que é impossível negar que o senhor tem, né, e que é aquela que o Aristóteles dizia que é a mais fundamental, porque sem ela nenhuma outra vem, é a coragem. O senhor disse que, adorei a metáfora, inclusive, né, que toga sem fuzil é como caneta sem tinta. Presidente, muitíssimo obrigado pelo tempo, pelos esclarecimentos, pela coragem de defender as causas boas aí pelo país, e eu te passo as considerações finais. Ô, Constantino, eu sou seu fã. Então eu tenho que te agradecer, rapaz. Não diga que eu sou corajoso. A minha coragem eu busco nos amigos inteligentes e iluminados como você. Eu quero dizer só uma coisa, eu tenho a pena, mas aqui também, até porque é muito mais fácil comprar, eu também tenho arma, tá? Então, se houver uma convocação aí contra comunistas, eu posso ser soldado também, não é só na palavra, não. Nessa conversa você tem Roberto Jefferson falando com Constantino, e dentro da conversa o Constantino diz o seguinte, que ele, se precisar, vai lutar junto com Roberto Jefferson, que as armas que ele tem em casa poderão ser usadas para defender a luta do Jefferson. E aí entra um princípio elementar da lógica, da argumentação lógica, que é um princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, assim, se o Constantino diz que ele vai usar suas armas para defender as pautas bolsonaristas do Roberto Jefferson, o oposto não pode ser verdadeiro ao mesmo tempo. Então, assim, essa pessoa, né, Roberto Jefferson, ou é um aliado ou é um inimigo. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. É claro que a gente tem um intervalo aqui de alguns meses entre essa conversa do Constantino com o Roberto Jefferson. A coisa pode ter mudado, né? O cenário pode ter mudado. Mas naquele momento ali, você tem um ex-deputado bolsonarista dizendo que vai pegar em armas e que vai enfrentar o sistema para defender o Brasil, a pátria, a tradição, a família, as pautas bolsonaristas, e Constantino reforçando: estou contigo nessa, também vou para o confronto, também vou para a luta, também vou para a luta armada, para defender certos valores da cristandade. E aí, quando isso de fato acontece, quando o Roberto Jefferson pega em armas e dispara contra a Polícia Federal para defender as pautas bolsonaristas, aí o Constantino arrega e muda a narrativa. E diz o seguinte: ah não, esse cara é um criminoso, esse cara passou dos limites. Então é curioso como você tem essas mudanças de narrativas o tempo todo acontecendo, né? É fluido o negócio, vai sendo manipulado pelo bolsonarismo de modo que você não sabe, né, o que eles acreditam de fato, o que eles realmente defendem daquilo que eles não defendem. Eu fico imaginando como é a mente de um eleitor do Bolsonaro, né, de alguém que segue essas pessoas nas redes sociais, no WhatsApp, e vai ouvindo essa flutuação de
sentidos, né? Vai ouvindo essa contradição completa, é uma contradição perpétua. Eles dizem uma coisa hoje, meia hora depois estão mudando de versão, estão mudando de narrativa. Como é que opera a cabeça dessa pessoa? Como é que opera a cabeça de um bolsonarista médio se ele para e pensa sobre isso, sobre essas contradições, sobre, olha só, meses atrás, Constantino dizia que ia pegar em armas, junto com Roberto Jefferson. E de repente agora, né, quando Roberto Jefferson pega em armas, o Constantino muda de posição e diz, não, não era isso. Não, não era isso, não. Esse cara é um bandido, esse cara é um criminoso. Esse cara aqui tem que pagar pelos crimes que cometeu. Como opera a cabeça dessa pessoa? Como opera a cabeça de um bolsonarista que simplesmente não reconhece as contradições? Porque, como eu falei, isso é um princípio elementar da lógica, da argumentação lógica, que você seja capaz de reconhecer uma contradição mínima. Se alguém disse uma coisa e depois contradiz, você vai lá e aponta, olha só, você disse uma coisa, depois você disse o oposto dessa coisa. E agora? No que você realmente acredita? Qual é a verdade? Qual é o fato real aqui nessa história? Então, não dá para saber. E, aparentemente, a pauta de valores, o objetivo, a meta final, essa guerra cultural que eles empreendem, ela é muito maior do que, de fato, a coerência, do que é, sabe, a consistência no que você diz, do que é você defender ideias que sejam minimamente, sabe, relevantes e, ao mesmo tempo, que tenham uma certa coerência de fato, né? Que tenham algum princípio elementar de lógica, inclusive. Mas, para essas pessoas, a lógica é irrelevante. E aí entra uma questão que é fundamental, que já me perguntaram várias vezes nos eventos aqui. Como debater com um fanático? Como debater com um bolsonarista, com um bolsominion, por exemplo? E aí, vale considerar se vale a pena perder tempo para debater com essas pessoas, porque elas não aplicam lógica, elas não aplicam raciocínio coerente. Aí é difícil você argumentar quando não há nenhum solo comum de conhecimento, nenhuma base mínima de realidade para que você possa, sabe, argumentar com essas pessoas. Se elas não aceitam a lógica mínima, a lógica básica da não contradição, por exemplo, como você debate com essa pessoa? Aí fica muito difícil de fato. E por fim, uma última história que eu vou mencionar, que tem a ver com o Casimiro, que é um streamer muito popular hoje em dia, um dos maiores streamers brasileiros, e que o Flávio Bolsonaro publicou uma foto editada do Casimiro. Ele tinha feito aniversário dias atrás, ele botou uma foto com os balãozinhos, 29 anos, editaram essa foto, botaram 22, e o Flávio Bolsonaro compartilhou essa foto como se o Casimiro estivesse apoiando o Bolsonaro. E aí o Casimiro foi obrigado a se pronunciar nas redes sociais e dizer o seguinte, eu vou ler para vocês aqui. Assim que acordei, vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do segundo turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13. E esse tweet do Casimiro, até o momento, né, até essa hora que eu estou gravando esse vídeo aqui, já teve mais de 1,3 milhão de curtidas no Twitter. Ou seja, os bolsonaristas são tão burros, né? O Flávio Bolsonaro, por exemplo, são tão burros que eles tentam usar o Casimiro, ou seja, um dos maiores streamers brasileiros, tentam usar a imagem dele e isso tem um efeito contrário. Esse tweet aqui do Casimiro viralizou e chegou a muito mais pessoas do que se pode se imaginar. Então, assim, de fato, agora eles forçaram um streamer que não havia se posicionado claramente ainda, não havia dito, sabe, com todas as letras que votaria no Lula, eles forçaram esse cara a se posicionar agora claramente e mostrar que não vota no Bolsonaro e vai votar no Lula. Então, assim, o estrago que eles fazem às vezes é muito maior do que a intenção deles. São tão burros que acabam afetando de fato, prejudicando-se a si próprios durante as eleições. Isso indica assim que há grande chance de Lula vencer no segundo turno, a gente espera pelo menos, né? E a gente possa aí restaurar um pouco o mínimo de sanidade na política brasileira. Diga o que vocês pensam sobre essas histórias aqui. A primeira história sobre essa denúncia feita agora pela ex-mulher do Pazuello, dizendo que, de fato, usaram Manaus como balão de ensaio para a imunidade de rebanho, ou seja, usaram Manaus e os manauenses como foram cobaias e muita gente morreu por causa disso. Isso é grave, é gravíssimo de fato. O que você pensa sobre isso? Também sobre a história do Constantino, dizendo que usaria suas armas para lutar junto com o Roberto Jefferson e de repente isso inverte, vira outra história depois. Essa falta de coerência, contradição dessas pessoas o tempo todo. Me diga aí no comentário. E por fim, sobre esse posicionamento agora do Casimiro, negando que ele vai votar no Bolsonaro e, pelo contrário, dizendo claramente que vai votar no Lula e como isso é importante para movimentar muita gente. Muitas pessoas agora que seguem Casimiro provavelmente vão votar 13 agora para derrubar o Bolsonaro. Deixa embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! E também, só lembrando que nesse momento, se você for aqui no link abaixo, eu estou te convidando para o meu clube do livro filosófico, no qual a gente vai trabalhar durante 12 meses com autores de filosofia, grandes pensadores, grandes filósofos da filosofia e também com autores da literatura que escreveram de maneira filosófica, com temas filosóficos, com questões que nos levam a reflexões sobre o ser, sobre a sociedade, sobre o indivíduo, sobre o que nós somos. Então, vá lá embaixo, se inscreva e você terá acesso nos próximos dias a uma aula de degustação gratuita, a primeira aula.
primeira aula sobre René Descartes e o livro dele, O Discurso do Método. Vá lá, participe e vamos formar uma comunidade de leitores para poder compreender o mundo. Então é isso.